pessoa, ela se sente incapaz, é porque ela está vivendo um momento nebuloso, né? Essa pessoa está vivendo um momento nebuloso, ela não está vendo saída para ela resolver a vida dela. Então, ela se sente incapaz para se organizar para isso. Então, esse que é o contexto de você sentir incapacidade de organizar a própria vida. A pessoa se encontra naquele momento crítico. Nem sempre ela tem condições de enxergar o que exatamente está acontecendo com ela. Então, veja que ao sentir capacidade, a pessoa ela encontra uma solução rápida, né? A coisa ela é mais visível. E por mais difícil que a situação seja, sempre existe uma motivação para a pessoa que sente capacidade conseguir resolver aquela área da vida. Está certo? Então, ficar parado esperando a banda passar não vai ajudar. E a incapacidade, nós sabemos que o sentimento da incapacidade, ele é extremamente paralisante. Então, vamos entender que a pessoa que se sente incapaz, ela se sente insuficiente e ela se sente incompetente, né? Ela não sente que ela tem aptidão para que ela consiga seguir em frente, para que ela consiga melhorar as coisas, para que ela consiga desenvolver um projeto. Então, se ela estiver com algum problema num setor da vida dela, ou se ela tiver uma ideia de pensar em construir um projeto de vida, há uma grande tendência a ela sentir que não é capaz. Ela traz primeiramente a incapacidade. Vamos também olhar para essa questão nas várias áreas da vida. Vamos pensar numa questão de relacionamento afetivo. Uma pessoa que está dentro de uma relação afetiva e ela apresenta esse traço da incapacidade, qual que é a tendência dela? Ela vai se sentir incapaz de receber amor, de receber afeto. Então, veja que quando nós apresentamos esta sensação, ela não vai aparecer numa única área. Às vezes, ela fica muito mais expressiva naquela área que é a área que está mais comprometida para você. Porém, nós temos que compreender que esta sensação de incapacidade, ela é um sentimento de incompetência que ele vai repercutir nas diversas áreas da vida da pessoa. E isso é um ponto muito sério. Então, veja que a própria palavra incapaz, ela já presume uma limitação, né? Então, a maior compreensão que nós temos que ter sobre tudo isso é que sentir-se incapaz é uma condição, ou seja, é uma limitação da própria mente. E hoje nós temos que compreender isso com esse nosso debate, com esta nossa live, com essa nossa discussão. Porque se você não entender isso, você não vai saber como lidar com essa sensação de incapacidade. Todos nós temos que, em algum momento, olhar para essa sensação e para esse sentimento de incapacidade. Porque, em algum grau, ele pode nos assombrar. E nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Então, veja bem, um ponto que não haveria sentido é nós estarmos aqui nessa existência para viver a incapacidade. Esse é um dos primeiros questionamentos. Nós não temos como aceitar restrições que a vida coloca. Isso é um ponto importante. Então, você pode se perguntar, por que para outras pessoas, neste exato momento, é possível que essas outras pessoas organizem a vida afetiva delas, por exemplo? Por que a sua, então, não seria? Entende? Por que incapacidade para você e capacidade para o outro na área da relação afetiva? Porque exatamente nesse instante, exatamente agora, uma pessoa conseguiu fazer uma virada profissional e você ainda está capengando. Então, esses questionamentos que nós podemos começar a ter, né? Por quê? Porque estas pessoas que estão conseguindo, elas não pensam como você. Estas pessoas pensam diferente.
Então veja que tudo começa pela mente, como já falamos muitas vezes. Tudo começa pelo seu jeito de pensar. Seja qual for a área da sua vida, você coloca a condição. Você tem que entender que a raiz da incapacidade, ela está em você. E quando você admite que a incapacidade está no seu pensamento, é justamente quando chegou a hora de você modificar. Então, claro que não é simples nós organizarmos a nossa mente. Não é tão simples quanto parece. Mas é perfeitamente possível você aprender a se sentir capaz, a sentir que é verdadeiramente possível, além de sentir-se capaz, fazer a organização de vida. Então, para isso, é necessário você corrigir as suas crenças limitantes, né? Porque são crenças limitantes, porque provavelmente ensinaram você desde pequeno que você não era capaz. De que modo que você pode ter sido ensinado quando pequeno de que você não era capaz? Quando você, enquanto criança, estava tentando fazer alguma coisa e ou o pai ou a mãe pode ter chegado próximo a você e dizer: não, menino, não faz isso. Ou não, menina, não faz isso. E aí você para e larga aquilo, né? Naquela idade de susto, você larga. E aí o pai ou a mãe reclama e diz: poxa, você não sabe fazer. Não é assim que se faz. Ou um professor com uma grande autoridade em cima de nós, porque é um arquétipo de muita autoridade, exprime para nós essa sensação de que nós não somos capazes. Então veja que por quantas vezes foram inseridas crenças limitantes em você e você admitiu e você assumiu que realmente você não era capaz. Agora veja que nós estamos falando das áreas da vida. Nós queremos que você aprenda a se sentir capaz de fazer a organização das áreas da sua vida. Então para e pensa. Às vezes você se sente capaz em uma determinada área. Então, você pode ser muito forte profissionalmente, você pode ser muito forte na área espiritual, você pode ser muito forte na área de finanças, mas você sentir imensa incapacidade na área afetiva. Isso é possível? É. De que modo? Claro que esta crença limitante, ela está na cabeça da pessoa de qualquer modo. Mas devido a ela obter fragilidades emocionais, fragilidades e habilidades desenvolvidas, às vezes ela vai ter uma habilidade muito maior numa determinada área e habilidade menor na determinada área. Uma emoção um pouco mais forte, uma determinada emoção um pouco com mais qualidade e uma outra emoção que ela é mais frágil. Isso vai impactar? Vai. E acaba criando diferença em determinadas áreas. É por isso que nós somos bons em algumas coisas e frágeis em outras coisas. Então, nós não somos todos ruins, ou de um todo ruim. Nós não somos tudo, no todo o contexto. Todas as áreas da minha vida estão críticas. Pode até acontecer, mas isso é raro. Por quê? Porque todos nós, em algum ponto, nós somos muito fortes. Em algum ponto da nossa vida, nós somos muito capazes. Então, é muito importante que você passe a identificar qual é o ponto que você não está sentindo capacidade.